Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma noite de quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos aqui nesse nosso culto de toda semana. Culto esse dedicado à oração e à pregação da palavra. Como você bem sabe, neste formato, às 19h30, nós estamos reunidos em uma sala de oração e agora abrimos as Escrituras, as nossas Bíblias, para meditarmos na palavra do Senhor. E nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 12. O Salmo 12 é o salmo da meditação desta noite, nesta nossa série de mensagens no livro dos Salmos. Salmo de número 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem, venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, graça, misericórdia, de nos conceder a oportunidade de celebrarmos esse culto, Senhor. Culto dedicado a Ti, por meio desta forma, deste formato, desses recursos. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua graça sobre nós nesta hora em que nos colocamos diante das Escrituras Sagradas para ouvirmos a Tua voz por meio da exposição deste texto do Salmo de número 12. Pai eterno, que nessa noite nós possamos confiar que o Senhor, a despeito de toda mentira e falsidade e arrogância que há neste mundo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é fiel, que o Senhor é confiável. Que possamos esperar em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das coisas mais reprováveis nas Escrituras Sagradas é o orgulho. Vejam vocês que o livro do profeta Ezequiel, ele registra as palavras do Senhor dirigidas ao rei da cidade de Tiro. As palavras descrevem como que o orgulho tomou conta do coração desse governante em razão do sucesso alcançado por ele na área comercial e a tal ponto desse rei de Tiro se considerar um Deus ante todos os povos. Assim registrou o profeta Ezequiel. Eu vou ler para vocês um trecho do capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Ouça. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. A descrição do rei de Tiro toma proporções grandes para descrever o orgulho deste homem que há a tal ponto em que há quem considere
que, na verdade, não era um homem a quem a profecia tinha em vista e a quem ela foi direcionada. O trecho a seguir parece indicar um ser divino e não humano, como nos mostram os versículos 12 a 19 desse mesmo capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Ouça: você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu fim terrível, você não mais existirá. Por causa desta acusação do pecado do rei de Tiro, descrito dessa forma, como o orgulho tomou conta do coração dele, há quem enxergue neste rei de Tiro a figura de Satanás, a figura do diabo. Eu estou entre aqueles que percebem aqui que se tem em vista um homem e que a descrição dele ganha assim ares de um ser celestial que caiu consumido pelo fogo e reduzido a cinzas no chão de forma humilhante à vista de todos, com o propósito de retratar de forma marcante o quanto o orgulho, a soberba, a altivez, a arrogância é odiosa. É repugnante, reprovada e condenável aos olhos de Deus. A queda da humanidade em pecado, vejam vocês, ela é atribuída a este desejo orgulhoso. Desejo este de pensar ser possível ao ser humano, em alguma medida, se comparar a Deus. Querer tomar o lugar de Deus e obter o controle de todos os aspectos da sua vida, agindo assim em rebeldia aos propósitos de Deus para a sua criação e especialmente para a humanidade. O pecado entrou no mundo trazendo consigo a morte e a porteira aberta para toda essa desgraça no coração humano se deu em razão da mentira e do orgulho. Ouçam o que está registrado lá em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Percebam comigo como Deus odeia, como Deus detesta a arrogância que é companheira da mentira. Como que a falsidade que espalha mentiras e que provoca discórdia é novamente mencionada neste texto de Provérbios entre as demais coisas odiosas e detestáveis que se expressam na perversidade e na malignidade humana, o que mostra o quão odiosas e detestáveis são para Deus a arrogância e a mentira. E é exatamente esse o tema deste Salmo de número 12. O escritor deste Salmo descreve uma corrupção generalizada entre as pessoas a tal ponto
de não ser possível encontrar uma só pessoa digna de confiança, uma só pessoa fiel. O salmista, ele olha ao redor e não enxerga quem seja temente a Deus e quem seja honesto para com os outros. Ninguém. Para o salmista não há nenhum sequer. Este salmo apresenta uma estrutura de versos em pares e para cada verso há uma contrapartida ao longo do salmo. E daí nos versículos 1 e 2 nós vemos o clamor desta oração do salmista a Deus e a descrição daqueles que estão ao seu redor. E aí nos versículos 3 e 4 nós vemos uma imprecação ou uma súplica para que Deus execute o seu divino juízo sobre esses que se mostram infiéis, desleais, mentirosos, hipócritas, falsos, traiçoeiros, enganadores e arrogantes. Nos versículos 5 e 6, nós vemos a promessa de socorro vinda de Deus e o contraste entre o caráter de Deus em comparação com aqueles que são descritos neste salmo. E por fim, nos versículos 7 e 8, nós vemos a declaração de confiança do salmista em Deus, ainda que os ímpios continuem andando por aí, exibindo a sua altivez, arrogância, soberba e vaidade, sendo inclusive elogiados, admirados e louvados entre as pessoas na sociedade. Este salmo termina onde começou, constatando o domínio dos ímpios e a presença deles por toda parte. A falsidade nos lábios ímpios e arrogantes, descritas nos versículos 2 a 4, ela está em contraste com a verdade nas palavras do Senhor, dos versículos 5 a 7. O clamor do salmista contra a mentira e a soberba, dos versículos 2 a 4, encontra resposta na disposição de Deus em defender e salvar o oprimido e o necessitado, nos versículos 5 a 7. Por isso, nessa noite, nós veremos que Deus ele é fiel, verdadeiro e salvador, ainda que vivamos em uma sociedade corrupta, dominada pela infidelidade, pela falsidade e pela arrogância. Nessa noite nós veremos que Deus é confiável entre os desconfiáveis. Veremos que Deus é verdadeiro em um mundo de mentiras. Nesta noite nós veremos que Deus é confiável entre os desconfiáveis. Deus é verdadeiro em um mundo de mentiras. E começaremos olhando a primeira parte deste salmo, dos versículos 1 a 4, que nos mostra o clamor a Deus por salvação e juízo contra aqueles que são infiéis, nada confiáveis, mentirosos, bajuladores, enganadores, traiçoeiros, falsos e arrogantes. Ao olhar o mundo e a sociedade depravada, transgressora e pecadora em que vivemos, nós temos a mesma percepção do salmista aqui, neste salmo de número 12, de que não há ninguém que tema e seja fiel a Deus, e que não há pessoa em quem se possa confiar neste mundo. O pior é que nós olhamos para tantas histórias e vemos tantas pessoas que fazem coisas que a gente chega a corar de vergonha enquanto se dizem crentes, que a gente tem a impressão de que não há ninguém que tema e seja fiel a Deus e que não há pessoa em quem se possa confiar dentro até mesmo do arraial evangélico. Nesta semana que passou, eu assisti ao depoimento do deputado federal Luiz Miranda na CPI da Covid lá no Senado e que trouxe ali informações e fez acusações bastante graves que devem ser apuradas pela CPI. Além daquilo que o deputado disse, que levanta a necessidade dessa investigação da CPI, o que me chamou a atenção na postura e nas palavras do deputado foi o fato de que ele se identifica como evangélico. O deputado chegou para testemunhar na CPI vestindo um colete à prova de balas e trazendo uma Bíblia na mão. No dia seguinte a esse testemunho dele na CPI, eu assisti a uma entrevista exclusiva dada por ele e pelo irmão dele,
que é servidor do Ministério da Saúde, a fonte dessas informações que põe em dúvida a lisura na compra das vacinas. Nesta entrevista, o deputado disse que ele e o irmão eram evangélicos desde a infância e que por isso, por exemplo, por causa disso, ele já tinha até perdoado algumas pessoas que agiram de forma acusatória contra ele. Só que, como se não bastassem os palavrões ditos pelo deputado nessa entrevista que eu assisti, logo em seguida eu assisti a um vídeo produzido pelo próprio deputado em que ele expressava uma postura tão arrogante, se vangloriando do dinheiro que ele exibia nesse vídeo e do uso desse dinheiro para coisas assim lascivas, ao mesmo tempo em que ele usava um linguajar incompatível com alguém que se diz evangélico desde criancinha. O pior, meus irmãos e minhas irmãs, é que cada vez mais eu vejo gente que se diz cristã se valendo assim de atitudes e palavras que contrariam o cristianismo que dizem seguir. Se alguém, por exemplo, hoje se identifica como pastor evangélico, corre o risco de ser visto de forma muito negativa pelas pessoas que estão na sociedade. Então, há momentos em que dentro e fora das igrejas a gente tem até vontade de dizer que não existem mais pessoas fiéis e confiáveis, como o salmista aqui, neste Salmo de número 12. Só que a lição dada por Deus ao profeta Elias deve fazer com que a gente tenha cuidado nessa percepção. Conforme narrado no primeiro livro dos Reis, o profeta Elias ele se queixou a Deus por causa da corrupção generalizada dos israelitas, chegando a dizer que todos tinham rejeitado a aliança de Deus e todos os profetas tinham sido mortos, restando apenas ele. Mas Deus revelou a Elias que ele não estava sozinho nessa. Havia em Israel 7.000 que ainda se mantinham fiéis ao Senhor. Então, é verdade que há muitos infiéis, que há muitos falsos por aí, mas há motivos, mas há mais do que nós podemos imaginar em número de pessoas que vivem de modo digno do Evangelho. Há motivos para nós crermos nisso. Quanto à sociedade, é assustadora a constatação de quanto as pessoas se mostram nada confiáveis e mentem sem demonstrar nenhum constrangimento com isso. Vejam que também foi neste final de semana que eu assisti a matéria jornalística que mostrou como vivia um ex-prefeito de uma cidade no Piauí acusado de desvio de dinheiro público. O sujeito foi preso em São Paulo depois da denúncia daqueles responsáveis pela produção dessa matéria jornalística. E ao ser preso, ele não só negou que era o prefeito, mas ele afirmou que era um primo do prefeito. Ele estava com um aspecto assim diferente, um cabelo comprido, barba. Ele falou, não sou eu não, eu sou o primo desse prefeito dessa cidade. E ele, inclusive, apresentou um documento de identidade falsificado. Segundo a reportagem, a impressão digital tinha sido copiada da internet, vejam vocês, e foi só depois que as impressões digitais colhidas dele foram examinadas e a identificação dele foi confirmada, que ele assumiu ser o prefeito foragido da justiça. Também foi nesse fim de semana que eu assisti a outra reportagem dando conta do crescimento dos golpes eletrônicos via internet, WhatsApp e outros meios. E a matéria jornalística dizia que a coisa chegou a tal ponto que se você não caiu ou quase caiu em um golpe desses, certamente você conhece alguém que caiu em um golpe dessa natureza, que foi vítima de um golpe desse. A engenhosidade de alguns desses golpes chega a ser impressionante, enquanto que outros se valem mais da displicência e da distração das vítimas. A mentira, com o propósito de se obter vantagem pessoal, é então vista por todos os lados. De fato, esse é o aspecto principal da mentira. A gente mente para parecer aquilo que não é, ou para então, com isso, enganar
e obter vantagens ou para não perder aquilo que nós temos. O fim é sempre a vantagem conquistada por meio do engano e do prejuízo trazido a alguém. Vejam vocês que então por isso a mentira nunca é impessoal, nem nunca é neutra, nem nunca diz respeito somente ao indivíduo mentiroso, ela sempre traz prejuízo para alguém. Em alguns casos, ela leva à morte de pessoas. Como eu disse, eu tenho acompanhado essa CPI da Covid lá no Senado e tenho ouvido, vez por outra, sobre uma guerra de narrativas, e a cada sessão, depoimentos e apresentação de dados, eu fico mais seguro que essa tal guerra de narrativas, ela se estabelece quando os olhos das pessoas se fecham para a verdade objetiva e a boca passa a falar sobre aquilo que contradiz os fatos. A guerra de narrativas, ela se estabelece quando a verdade é falseada, quando a verdade é deturpada, quando a verdade é negada. E cada vez mais eu vejo o quão mortal é a mentira construída nessas narrativas que contradizem os fatos. Até hoje já foram contabilizados 520 mil mortes relacionadas com a Covid-19, desde a primeira morte registrada lá em 12 de março do ano passado pelo Ministério da Saúde. E o que a gente constata é que a mentira certamente potencializou a morte no nosso país. E nisso, tanto um lado dessa guerra de narrativas quanto o outro, nesses argumentos relacionados ao combate da Covid-19, tanto um lado quanto o outro certamente concordarão com o que eu acabei de dizer, de que a mentira potencializou a morte no nosso país. Mesmo assim, eu não vi nem li questionamentos ou análises que contradissessem as conclusões do estudo de estimativa de que 400 mil das mais de 500 mil mortes por Covid-19 poderiam ser evitadas no nosso país. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma tragédia de proporções gigantescas. Mas o salmista ele também acusa nos versículos 2 e 3 os lábios bajuladores que falam com segundas intenções, conforme nos mostra o versículo de número 2. E aqui a falsidade ganha um aspecto diferente da mentira. Eu imagino que ninguém tenha dúvidas do que significa ser um bajulador. O bajulador é o lisonjeador. Se bem que, se você não sabia ou não se lembrava do que significa ser um bajulador, dizer que se trata de alguém que faz lisonjas, talvez não ajude muito a você. Bom, o bajulador é o tal do puxa-saco. Agora eu acho que fica mais claro o que significa ser bajulador nessa linguagem popular que nós bem conhecemos. O bajulador é aquela pessoa que faz elogios a alguém, mas que em sua mente e em seu coração considera tudo o contrário, oposto àquilo que diz. Diferente da mentira, que falseia a verdade para o indivíduo parecer aquilo que não é, com o propósito de autoproteção, a bajulação, ela falseia a verdade com o propósito de autopromoção. O bajulador se vale de elogios falsos para se autopromover. Enquanto que o mentiroso pensa, como eu posso enganar essa pessoa para evitar perder ou conseguir algo dela, falseando a verdade sobre mim? O bajulador pensa, como eu posso obter algo dessa pessoa falseando a verdade sobre ela? Enquanto que a mentira é um falseamento da verdade sobre o indivíduo, a bajulação é um falseamento da verdade a quem esse indivíduo se dirige. E o salmista, ele continua e junta a arrogância, a mentira e a bajulação. Ele descreve essa arrogância na fala das pessoas no versículo de número 4, onde essas pessoas dizem, venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios.
quem é Senhor sobre nós. Mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? Com a nossa boca, com a nossa boa conversa, conseguiremos realizar todos os nossos planos. Além do mais, somos donos da nossa boca. Ninguém pode controlar as nossas palavras. Quem é que manda em nós? É o que dizem outras traduções para este versículo de número 4. O cúmulo da arrogância está na pergunta: quem é Senhor sobre nós? Vejam vocês então que a mentira e a arrogância estão unidas, são parceiras, estão de mãos dadas. A mentira assegura falsamente que estamos no controle do nosso futuro, que ninguém há de pedir contas da minha vida, que eu não devo nada a ninguém, que eu faço o que bem quiser e o que bem entender da minha vida, que eu sou o único e exclusivo construtor da minha história. Ao passo que Tiago escreve em sua carta no Novo Testamento, no capítulo 4, versículos 14 a 16, o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa? Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo amanhã. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Mas vejam que toda vanglória como essa é maligna. Perceba que no versículo 3, aqui do Salmo de número 12, o salmista ora para que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Versículo 3, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Essa oração ela não deve ser entendida literalmente, como se o salmista estivesse pedindo que Deus cortasse um pedaço da língua dessa gente. Ser cortado significa geralmente ser excluído da comunidade, o que pode, às vezes, é verdade, ter o sentido de levar alguém à morte. Mas o salmista ele ora dessa forma por causa do mal trazido pelo mentiroso e pelo arrogante. O salmista ora para que Deus cancele, para que Deus elimine, para que Deus interrompa esse fluxo da mentira e da arrogância dentro da comunidade. E é isso que nós vemos na segunda parte desse salmo, que mostra aqueles que são vitimados por essa mentira e por essa arrogância. A segunda parte do salmo, dos versículos 5 a 8, nos mostram a disposição de Deus em defender e salvar o oprimido e o necessitado, esses que são vítimas da mentira e da arrogância dos ímpios. Vejam vocês que no versículo 5 está verbalizada a fala do Senhor em resposta à oração por salvação, a curta oração por salvação no versículo 1. No versículo 5 nós podemos ler: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Aqui nós vemos Deus assegurando: eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. E no versículo 6, a fim de sustentar a fé do crente nesta promessa de livramento e salvação, diante deste quadro visto pelo salmista da dominação em todos os cantos, da falsidade, da bajulação, da mentira e da arrogância, o salmista mostra o quão confiáveis são as palavras do Senhor. Veja aí comigo o versículo de número 6. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Daí então, meus irmãos, muito diferente, em total oposição ao contrário dos mentirosos descritos pelo salmista, desses em quem não se pode confiar e cujas palavras estão carregadas de mentira e falsidade, em oposição a esses está o Senhor, cuja palavra é verdadeira, tão valiosa quanto a prata purificada 7 vezes. Neste caso, 7 é um símbolo de perfeição, de algo completo. Esse símbolo foi usado aqui para indicar
que não há o menor resquício de impureza e que a prata está perfeitamente purificada, destacando o seu valor e a sua preciosidade. Assim são as palavras do Senhor. É verdade que quando nos vemos cercados por mentira, falsidade, bajulação e arrogância, nós tendemos a desconfiar até mesmo de Deus. Nós tendemos a duvidar de que Ele possa interromper esse esgoto a céu aberto, interromper o fluxo dessas águas imundas, purificar essas águas imundas ao nosso redor. Porém, Deus é confiável entre os desconfiáveis. Deus é verdadeiro em um mundo de mentiras. Por isso, nós podemos confiar em Deus e em suas palavras. Vejam que enquanto que no versículo 5 é Deus quem fala aos crentes, no versículo 7 são os crentes que falam a Deus. No versículo 7 nós vemos a manifestação da confiança nas palavras do Senhor, repercutindo a certeza da resposta daquele pedido de imprecação que nós vimos no versículo de número 3. No versículo 7 nós podemos ler: Senhor, Tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Ainda que essa confiança não ignore a malignidade reinante no mundo, como nós podemos ver aqui no versículo de número 8, que registra o seguinte: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Outras traduções para esse versículo de número 8 ajudam a gente a compreender o que o salmista quis dizer aqui. Ouçam, outras traduções dizem assim: os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra, gente perversa aparece por toda parte, e os seus filhos mais depravados chegam a ser os mais admirados e louvados. Os maus andam por toda parte, porque a falta de caráter é considerada uma virtude entre os homens. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. E vejam como isso descreve muito bem a sociedade em que nós vivemos. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, ao final desse salmo, a minha oração é que Deus nos livre de sermos falsos e bajuladores, tanto em relação às demais pessoas quanto em relação ao Senhor, dizendo coisas que não refletem o que está em nossos corações, quer seja as pessoas com quem nós convivemos e em nossas conversas, quer seja Deus em nossas orações. Que não sejamos como aqueles que com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam, como diz o Salmo de número 62, versículo 4. Porque é o Senhor quem diz: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença, como diz o Salmo 101, versículo 7. Então que Deus nos livre de termos atitudes mentirosas diante dele e dos nossos irmãos. Uma vez que, como escreve o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, aquele que diz: eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Também, João escreve nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 20, se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Que nos lembremos do Senhor Jesus, porque as Escrituras Sagradas descrevem o Cristo como um homem humilde, em completa oposição à arrogância, soberba, vaidade e orgulho vil, como descritos aqui neste Salmo de número 12, e isso visto naqueles que fizeram oposição a ele e ainda hoje fazem oposição a ele. O Cristo é descrito como servo do Senhor, e a profecia em Isaías capítulo 53, versículo 9, destaca que foi-lhe dado
túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nunca tivesse cometido nenhuma injustiça, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E é digno de nota nesta profecia o quanto Jesus se opõe em seus atos perfeitos àquilo que tanto marca a imperfeição, a transgressão, a pecaminosidade deste mundo sob o domínio do diabo, que é chamado de o pai da mentira desde o início das coisas. E a você, meu amigo, minha amiga, eu faço o convite para que você creia no Evangelho, que assegura que você está perdido e condenado à morte no inferno, que você está perdida e condenada à morte no inferno se você continuar crendo na mentira de que ou você não precisa de Deus, ou que você é capaz de ser uma pessoa tão boa, tão justa e tão verdadeira, ao ponto de compensar as suas falhas e se tornar alguém apto para entrar no reino de Deus. Eu quero lhe dizer, e você precisa saber primeiro, que conforme escreve o apóstolo João, nessa mesma primeira carta, no capítulo 1, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E você, meu amigo, minha amiga, também precisa saber que se você continuar sem se arrepender e crer, essa sua arrogância o condenará eternamente, porque, novamente, João, nessa carta, no capítulo 5, escreve: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meu amigo, minha amiga, não seja mentiroso, não seja mentirosa, nem faça de Deus um mentiroso, não percebendo o quão você é pecador, o quanto você é pecadora e também o quão necessitado você é da graça e da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Arrependa-se, creia e receba como um presente sem merecimento a vida eterna no nome do Filho de Deus, por meio da fé somente em Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos livre da mentira, da falsidade, da bajulação, do orgulho, Senhor. Tanto de sermos os agentes dessas coisas que são odiosas e detestáveis pelo Senhor, como também de sermos as vítimas dessas coisas que tanto ferem as pessoas que são alvos dessas ações. Meu Deus e meu Pai, pedimos que possamos olhar para este mundo, que sim, está depravado desde as raízes, mas, ó Deus, possamos confiar que ainda existem pessoas que são fiéis, pessoas que são verdadeiras. Ó Deus eterno, pessoas que são guardadas pelo Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos vergonha para a sociedade enquanto essas coisas são vistas entre nós. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os nossos relacionamentos a sermos verdadeiros e não bajuladores, a sermos verdadeiros e não mentirosos, Senhor, a sermos humildes e não arrogantes.
Meu Deus e meu Pai, que a tua graça seja sobre cada um de nós e que tu tenhas misericórdia daqueles nossos amigos e amigas, ó Senhor, que negam a verdade, que fecham os olhos para as advertências da palavra do Senhor, que, ó Deus, desconhecem o quão pecadores são, por isso se mostram mentirosos, ou então questionam teu próprio testemunho sobre a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, e desta forma fazem a ti, ó Deus, o mentiroso. Meu Deus e meu Pai, que a verdade libertadora, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, possa dar vida a essas pessoas, que elas possam se arrepender e crer no Senhor. Que o Espírito da verdade os tire de um estado de morte espiritual para a vida já e a vida eterna no futuro. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos isso. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida ricamente. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.